como já é de costume, né? Dentro de 4 segundinhos eu volto para a gente dar continuidade aí no material, beleza? 4 segundinhos, o professor tá de volta. Aguenta aí. Pronto, ó. Esse é o material que a gente tem para conversar na nossa aula de hoje, né? Como eu disse para vocês, é um material que nós iremos utilizar ao longo dessas duas aulas, a aula dessa semana e a aula da próxima semana, porque na outra já é as nossas provas, né? Já serão as nossas provas. E ele foi organizado da seguinte forma: a gente vai ter uma fala inicial sobre a coluna geológica, né? Que seria uma divisão entre eras, períodos, coisas dessa natureza. Nós iremos fazer uma fala sobre a estrutura da Terra e, muito provavelmente, a gente conseguirá tempo de começar uma fala sobre as teorias de formação do nosso planeta, tá? Mas a ideia é a gente ir com calma. Pode ser que a gente use muito do tempo de hoje nessas duas primeiras falas aqui. E aí só na próxima aula a gente veja essas teorias e também estude sobre os tipos de rochas que compõem o nosso planeta, tá? Então, muito provavelmente será essa organização que a gente tem. Alex, a gente vai conseguir ver todo o capítulo só nessas duas aulas? Não, porque na verdade teremos algumas informações que eu vou encaixar quando a gente for estudar o quinto capítulo, tá bom? Então vai haver aí uma, digamos, uma certa adaptação desse material, tá? Mas não se preocupe que vocês não irão perder nada, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui por essa fala sobre a coluna geológica. E aí, se vocês observarem, talvez fique um pouco complicado, né, de vocês fazerem a leitura do que tem nas imagens, tá? Mas foi pensando nisso, né, que eu peguei uma outra imagem aqui para que a gente pudesse observar de uma forma melhor, tá bom? Então essa daqui é uma das imagens que nós temos lá no material, né? Como vocês podem observar, isso aqui é o que nós chamamos de eras geológicas, pode ser chamado assim, ou como ele chamou anteriormente, de coluna geológica. Galera, fica uma dica aqui muito importante. Uma das coisas que talvez sejam desnecessárias no estudo desse material é vocês estarem se preocupando em aprender toda esses nomes aqui, né? Então, isso aqui é extremamente necessário, tá? Desnecessário, digamos assim. Alex, por que desnecessário? Não existe nenhuma prova de vestibular, não existe Enem que vá cobrar esses nomes, essa divisão para vocês. O que é que as provas elas cobram? Que vocês entendam, né, a organização de cada uma dessas eras, né? Desses éons, eras, períodos, épocas e idades. Então, isso aqui vocês precisam ter a noção de tipo, entender que isso aqui veio primeiro, que depois é isso aqui, depois isso aqui e assim sucessivamente. Então, o que vocês precisam entender é que é uma ordem, né, digamos assim, uma ordem cronológica e uma ordem também de duração de cada um desses momentos, tá? Então, quando você ouvir falar na palavra éon, que você entenda que os éons, eles são os períodos mais longos, né, dessa parte de formação do nosso planeta. Então, além de ser o mais longo, ele é também, digamos assim, o mais antigo, tá? Dentro dos éons, a gente tem um intervalo menor, que nós chamamos de eras. Aí vocês estão vendo aqui, né? Que no caso, os éons, que é o Adeano, o Arqueano, o Proterozoico e o Fanerozoico, né? Mas como eu disse, esses nomes vocês não precisam se preocupar com eles não, tá? Em nenhum momento vocês serão cobrados para isso não, tá? Aí dentro dos éons a gente tem 3 eras, que é a era Cenozoica, a era Mesozoica e a era Paleozoica, tá? Dentro das eras a gente tem os períodos, e aí eles são organizados nessas denominações aqui, que nós não vamos perder tanto tempo assim. Dentro dos períodos, né, mais especificamente desses 3 primeiros aqui, né,
que é o quaternário, o terciário, tá? Nós vamos ter as épocas e dentro das épocas nós temos aqui as idades, tá? Então, a preocupação de vocês com esse quadro é só entender o que veio primeiro e o que veio depois, tá bom? E claro, né, entender que dentro de cada éon a gente tem as eras, dentro das eras a gente tem os períodos, dentro dos períodos a gente tem as épocas, tá bom? Seria mais ou menos essa a ideia que vocês precisam se preocupar aqui. Mas vou logo tranquilizando que na parte de geografia, aqui pelo menos, né, a gente sequer vê questões sobre isso, tá? É mais uma forma da gente conversar sobre esse material, ok? Aí aqui eu coloquei lá aquela parte mais voltada aqui dos períodos, né? Que a gente precisa entender esse período de formação do nosso planeta. Ele vai e faz uma organização em um ano. E aí, só para vocês entenderem que quando nós comparamos a idade do planeta com a idade da humanidade, né, a nossa história comparada com a do planeta é resumida a quase nada. Então, é como se o nosso planeta ele tivesse uma idade, né, extremamente milhões, bilhões de vezes maiores do que a história do homem. Aí você pega aqui, por exemplo, ó, o início de formação do nosso planeta, desde o Big Bang. E se a gente fosse analisar o nascimento do homem dentro dessa história, nós só iríamos surgir aqui, ó, no último dia do ano. E só para você ter ideia, faltando aí algo em torno de 6 horas, né, para terminar esse período, tá? Então você percebe, ó, que nós tivemos o ano todo dedicado à formação do planeta e só lá no último dia, nas últimas horas do último dia desse mesmo ano, é que nós, humanos, vamos surgir. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui é que a história da humanidade comparada com a história do planeta, ela é quase nada. É como se você fosse comparar a história de vida, né, a vida que a sua bisavó tem hoje, supondo que ela esteja viva, eu espero que esteja e bem, né? Então, a idade da sua bisavó comparada com a idade do seu irmãozinho mais novo que nasceu ontem. Você vai ver que a história de vida da sua bisavó é extremamente maior do que daquele pequenininho que acabou de nascer. Seria uma comparação para que vocês entendessem, né, essa relação entre terra e humanidade, tá? Aqui é mais informação mesmo, galera. Agora aqui sim a gente precisa destacar uma conversa um pouco mais cuidadosa, né? Que é exatamente entender como que é classificado, como que é organizado a estrutura do nosso planeta, tá bom? Então aqui nós vamos sim dedicar um tempo, inclusive se a gente fosse fazer uma prova de geografia aí como se estivéssemos na escola, com certeza nós teríamos questões na prova sobre isso aqui, tá? Então vamos entender aqui, ó. Vocês sabem que o nosso planeta, né, ele é formado por diversas camadas, tá? Isso aqui a gente aprende ainda lá no fundamental, pelo menos eu acredito que vocês estudaram sobre isso, né? A gente vê lá o nosso professor falando sobre o manto, né? Fala sobre o manto inferior, o manto superior, fala sobre o núcleo externo e sobre o núcleo interno, né? Em alguns momentos, talvez o seu professor não falou sobre essa outra denominação que é usada para essas mesmas camadas, que seria aqui, né, tipo o manto superior. Não que seja a mesma divisão daqui, tá, gente? Mas é praticamente o mesmo local, só não é a mesma extensão. Nós temos a astenosfera, mais abaixo dessa astenosfera, nós temos a mesosfera, mais abaixo a gente continua tendo o núcleo externo, tá? E mais aqui a gente continua tendo o núcleo interno. Só vai mudar mais nessas duas primeiras aqui, tá? E aí essa parte do núcleo, a gente dá uma outra denominação aqui, ó, que é a endosfera,
para os dois juntos, tá? Então nós teríamos a astenosfera, a mesosfera e a endosfera. Mas vamos entender o porquê dessas duas divisões, tá? Primeiro, ó, cuidado para não confundir, beleza, gente? Aqui nós temos uma divisão interna do nosso planeta em duas perspectivas, nas propriedades químicas e nas propriedades físicas. Acho que pelo próprio nome vocês conseguem perceber, tá? Então, quando vocês verem, né, encontrarem uma situação onde ele fala sobre manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno, ele vai estar fazendo essa divisão, analisando os componentes químicos de cada uma dessas camadas. Ou seja, nessa parte aqui eu tenho a concentração de um determinado elemento químico, nessa aqui já de um outro elemento químico, aqui já de um outro elemento químico, aqui já um outro elemento químico. Então, essa subdivisão que a gente está vendo, com essas denominações específicas, elas estão levando em consideração a composição química dessas partes, né? Dessas, digamos mesmo, dessas áreas, tá? Então, essa subdivisão é em cima da análise dos elementos químicos. Já essa outra divisão aqui, ela vai analisar a parte física, se ele é sólido, se ele é líquido, se ele é pastoso, tá? Então é essa a primeira preocupação que vocês devem ter quando encontrarem essa imagem falando sobre a estrutura interna do nosso planeta, tá bom? Que existe uma subdivisão analisando os elementos químicos e existe uma subdivisão analisando as propriedades físicas. Então, quando a gente estiver falando dos elementos químicos, os nomes dados a cada uma dessas partes será manto, superior, inferior, e núcleo, externo e interno. Quando ele estiver analisando as propriedades físicas, nós teremos mais aqui no início a astenosfera, um pouco mais abaixo a mesosfera e mais lá abaixo ainda a endosfera, que é essa divisão entre os núcleos ainda, né? Externos e internos, tá bom? Outra informação que vocês irão encontrar em relação a essa divisão, né, por partes do nosso planeta, serão o que a gente chama de descontinuidade. A gente vai ter três descontinuidades. Ó. É a primeira descontinuidade, é a de Mohorovic, tá? Que é a separação, né, entre a litosfera e o manto superior. E aí, quando a gente começa a descer, né, e terminar o manto, que no caso aqui o inferior, né, a gente vai ter uma outra descontinuidade, que é a de Gutenberg, isso para chegar no núcleo. E para sair do núcleo externo para o interno, nós teremos uma outra descontinuidade, que é a de Lehmann, tá? Deixa eu ver se eu coloquei na outra imagem aqui mais claramente. Tá, pronto. Deixa eu dar aqui um zoom. Deixa eu diminuir um pouco. Pronto, ó. Aqui vocês vão conseguir perceber, tá? Então, quando nós tivermos essa subdivisão aqui, que a gente entenda, né? Essa descontinuidade aqui, galera, eu até deixei, mas ela não é muito comum não, tá? Em todas as questões que eu conheço que caíram em provas, ele não cobra esse repetir, tá? Que é o nome aqui que apresenta essa descontinuidade entre os mantos. Geralmente é mais comum essas três mesmo aqui que eu acabei de dizer para vocês. Mas não custa nada lembrar, né? Então vamos lá. Ó. Essa parte aqui, né, sólida, que é essa casca que a gente fica sobre, ela é conhecida como crosta terrestre. Eu acredito que vocês saibam. Aí a gente tem a crosta continental, que são as terras submersas, desculpa, as terras emersas, e nós temos a crosta oceânica, que são as terras submersas, né, cobertas pelo mar. Então, quando a gente termina essa crosta, a gente vai chegar no manto superior, tá?
E aí existe, né, existe essa descontinuidade que ela é usada exatamente para separar a crosta do manto. E aí é aquela primeira que a gente conversou, né? A descontinuidade de Mohorovičić, assim que se pronuncia, tá? Eu tenho um problema de dicção que não deixa eu falar isso rápido, mas é Mohorovičić, tá bom? Aí, como eu dizia, né? É mais comum a gente encontrar essa outra descontinuidade, que é a saída do manto para a primeira parte do núcleo, que seria a de Gutenberg. E temos uma outra que é quando saímos do manto superior do núcleo externo para o núcleo interno, que é a de Lehmann. Mas aqui, pouco usado, mas é real também, né? Existe essa subdivisão, né? Quando saímos do manto superior para o núcleo, para o manto inferior, que seria a descontinuidade de repetir, tá? Então, são informações que geralmente nós somos cobrados, né, na hora de provas. Então, é muito importante que vocês lembrem dessa nossa conversa, tá? Eu vou repetir bem aqui do lado, fazendo aqui algum esqueminha, ó. Então, nós temos essa subdivisão do planeta, que pode ser em cima da análise das propriedades químicas, os elementos químicos que compõem, né, o nosso planeta. Aí aqui ela será dividida nas denominações mais comuns que nós conhecemos, que é o manto, né, nesse caso, o superior e o inferior. E nós temos a divisão em núcleo, né, que aqui seria o núcleo interno e o núcleo externo. O externo primeiro, o interno depois, tá? Então, quando nós usamos esses nomes, nós estamos analisando as propriedades químicas. Mas existe uma outra análise que é em cima das propriedades físicas. Se ele é sólido, se ele é líquido, se ele é pastoso. Aí aqui nós teremos uma outra denominação, né? A primeira, que é conhecida como astenosfera. Não vou colocar todo, mas vocês vão lembrar. Aí nós temos uma segunda, que é a mesosfera. Isso aqui seria como se fosse essa parte do manto, ó. Né? Seria essa mesma região, tá? E mais embaixo nós temos a endosfera, que seria ela, né, representante aqui do núcleo, tá? Então é só para vocês fazerem essa diferenciação. Que a gente tem uma análise da estrutura interna do planeta de acordo com as propriedades químicas e físicas. E na transição de uma camada para a outra, a gente tem o que eles chamam de descontinuidade. É como se fossem essas linhas aqui da figura, ó. Certo? Nós temos as descontinuidades. A primeira, né, descontinuidade, quando saímos da crosta para o manto, que é a de Mohorovičić. Aí tem a de repetir, que sai do manto superior para o manto inferior. Do manto inferior para o núcleo externo, tem a descontinuidade de Gutenberg. E do núcleo externo para o núcleo interno, nós temos a descontinuidade de Lehmann, tá bom? Então, basicamente essas as informações que vocês precisam lembrar. E aí, como eu ia falando, galera, é de suma importância, tá? É de suma importância que vocês, lembrem bastante dessa parte aqui que eu expliquei anteriormente, tá? Isso aqui cai muito em provas, principalmente de vestibulares. É um dos assuntos, quando a galera vai fazer UVA ou vai fazer o S, isso aqui cai, assim, absurdamente demais. Então, fiquem atentos. Alex, essa aqui já não é tão, digamos assim, não é nem que seja importante, mas ela não é recorrente em provas, tá? Inclusive, como eu falei no início, se fosse a minha prova de geografia, vocês não teriam uma questão sobre isso. E talvez até encontrariam, como a gente já encontrou em outras situações. Quando tinha uma questão
que falava que o homem pré-histórico ele vivia de caçar dinossauros. Pensem que isso aqui seja um dinossauro, tá? Então ele dizia que o homem lá na Idade da Pedra vivia de caçar dinossauros, né? E aí a gente tem que entender que isso é errado. Por quê? Porque quando o último dinossauro desapareceu do planeta, o homem ainda nem pensava em existir, né? Então essa relação entre homem pré-histórico e dinossauros, ela nunca existiu, na verdade. Só em filmes mesmo, tá? Se você pegar essa figura aqui que eu estava mostrando, ó, você percebe que os dinossauros eles estão nessa época aqui, né? Nessa era, ó, lá do mês de novembro. E aí, quando a gente tem lá mais ou menos na segunda semana de dezembro, esses jovens não existem mais. Tá aqui, ó. A extinção dos dinossauros, né? E aí nós só iremos aparecer nesse momento. Então percebo que geologicamente falando, a gente nunca conviveu, tá? Só em filmes mesmos, tá bom? Beleza? Então, galera, esse aqui era o material que a gente tinha realmente, né? Eu imaginava que nós iríamos mesmo gastar um bom tempo falando sobre essa primeira parte aqui. Lá na pasta, quando eu for postar o material, eu vou disponibilizar essas imagens que a gente trabalhou para que vocês possam observar com mais calma, tá? E com mais qualidade, é óbvio também, tá? E aí, quando for na próxima semana, aí a gente vai dar uma olhada nas teorias de formação, vamos conhecer a teoria do Big Bang, da deriva continental e da tectônica de placas, e iremos finalizar falando sobre os tipos de rocha que compõem a superfície do nosso planeta, que é essa parte aqui que nós conversamos sobre a crosta terrestre, beleza?